Muito bem, meus queridos, vamos lá então. Bom, em primeiro lugar, deixe-me colocar para vocês a problemática que eu quero levantar, tá bom? A problemática é a seguinte: nós sabemos, ou pelo menos aqueles que têm uma tradição católica ou protestante das igrejas tradicionais, nós cremos que Jesus Cristo nasceu de Maria Virgem. A expressão Virgem Maria tem que ser entendida de acordo com o contexto. Para um católico, Virgem Maria significa que ela permaneceu a vida toda dela em estado de virgindade e nunca teve qualquer relação sexual com José, seu marido. Para os protestantes, Maria só foi virgem até ao nascimento de Jesus. Depois disso, ela teve vida normal, em termos sexuais, como qualquer esposa junto ao seu marido, tá certo? Tem essas duas visões. Existe uma terceira visão, que é da teologia progressista ou mais liberal, representada por nomes como John Dominic Crossan, Bart Ehrmans e outros que eu poderia citar aqui, que acredita que essa história do nascimento virginal de Jesus é apenas uma parábola, é apenas uma alegoria. Jesus não nasceu de Maria Virgem. Maria foi a mãe dele, como qualquer mulher dá à luz a um menino, e que essa história do nascimento de Jesus foi apenas uma teologia criada pelos evangelhos, especialmente por Mateus. E adjunto a essa teologia progressiva, antes de eu continuar, só quero que vocês comentem aí se o barulho do ar-condicionado está atrapalhando ou não, tá bem? Se estiver atrapalhando, vocês falem aí nos comentários que a Laura me sinaliza e eu desligo aqui. Adjunta a essa teologia liberal, existem também algumas linhas judaicas que dizem que até a forma como Mateus cita a profecia da Virgem está errada à luz do hebraico. Eles afirmam que, a rigor, a profecia, vou ler tudo isso para vocês aqui, a profecia que está em Isaías capítulo 7, verso 14, não dizia que uma virgem ia dar à luz a um menino, o Messias. Dizia apenas que uma jovem daria à luz a um menino. Poderia ser uma jovem recém-casada e que já não era mais virgem. Essa história de nascimento virginal de Jesus foi um equívoco do evangelista Mateus, baseado noutro equívoco, que foi uma tradução grega do Antigo Testamento, que houve algum tempo antes de Jesus. Tá certo? Então, resumindo, para não ficar complicado para você, quando se fala que Jesus nasceu de Maria Virgem, nós encontramos pelo menos 4 posições. A posição católica, que diz que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus e permaneceu em estado de virgindade durante toda a sua vida. A versão protestante, que diz que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus, mas ela depois teve vida sexual ativa como qualquer outra mulher casada. Terceiro, a teologia progressista, que é aquela que acredita que o nascimento virginal de Jesus é apenas um mito, uma parábola, uma alegoria, que não há nada de historicidade disso. E quarto, aquela visão rabínica de muitos eruditos judeus que dizem que, na verdade, foi um equívoco de Mateus, porque não há no Antigo Testamento, especialmente em Isaías, nada que fale do nascimento de uma criança messiânica a partir de um ventre virginal. E aí, como é que a gente responde a tudo isso? Para ampliar essa problemática, eu quero colocar uma outra questão para vocês aqui. Por que Jesus precisava nascer de uma virgem? Por quê? Qual a razão disso? Alguns podem falar, não, por causa da pureza, tá, mas onde está dito que uma criança nascida de uma mulher, porque foi uma relação sexual, não seria pura? Alguém pode falar assim, não, mas Jesus tinha que nascer de Maria Virgem porque tinha que ser um nascimento especial. Tá, mas a Bíblia fala de outros nascimentos especiais também. Qual a implicação soteriológica, o que implicaria na santidade de Jesus se o nascimento dele fosse de uma relação sexual entre José e Maria? E antes que você fale, não, se Jesus nascesse de uma relação sexual de José com Maria, ele não poderia ser o filho de Deus. Tá, mas ele também desenvolveu no ventre de Maria como um embrião, um feto. Ele teve 1 mês, 2 meses, 9 meses, ele nasceu
do ventre de Maria, como qualquer criança nasce. Então, por que Jesus poderia nascer como qualquer criança, exceto no fato de que ele não poderia ter um pai humano? Eu sei que alguns podem falar, Rodrigo, até colocar nos comentários, você está negando a santidade de Jesus? Não, não estou negando, eu estou fazendo uma pergunta. Eu ainda nem apresentei aqui minha opinião. Eu estou apresentando uma pergunta. Por que, qual seria a implicação teológica se Jesus tivesse um pai humano, assim como ele teve uma mãe humana? Essa é a minha pergunta. Você já parou para refletir sobre isso? Dentro da Bíblia? Porque eu sei que existe uma tradição medieval, que Maria, quando deu à luz a Jesus, que não sangrou, que ela não teve dor alguma, porque foi um parto virginal, espiritual, mas isso é uma tradição medieval. A rigor, mesmo os irmãos católicos que estão assistindo aqui comigo admitem que nos evangelhos não tem nada falando que o nascimento de Jesus foi um nascimento sem dor da parte de Maria, foi um nascimento sem sangue, que não teve cordão umbilical, não tem nada na Bíblia dizendo isso. Fala que ele nasceu de Maria. Então a pergunta que eu faço é: qual seria o problema de Jesus ter um pai humano se ele poderia ter uma mãe humana? Aí alguém pode falar, não, mas porque se ele tivesse um pai humano, ele não poderia ser filho de Deus? Sim, mas para ser o filho de Deus, ele não precisa ter uma mãe divina também. E mesmo os católicos, que chamam Maria de mãe de Deus, esse termo mãe de Deus veio desde o concílio de Niceia, no quinto século. Niceia não, minto, concílio de Éfeso, no quinto século. E nesse concílio de Éfeso, acho que foi 425 depois de Cristo, foi pela primeira vez Maria chamada de Theotokos. Theotokos seria mãe de Deus em grego, termo que não aparece na Bíblia. Mas mesmo os que advogam Maria como mãe de Deus, em nenhum momento da teologia católica Maria é considerada divina. Ela é santa, mas não é divina. Jesus é divino. Então, a pergunta é, por que ele poderia ter uma mãe humana, mas não poderia ter um pai humano? Vamos à Bíblia. Em primeiro lugar, que Maria era virgem, eu acho que está muito bem estabelecido na Bíblia Sagrada. Porque diz assim, olha, se você tiver uma Bíblia aí comigo, acompanhe, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Aqui eu estou fundamentando que Maria realmente era virgem quando Jesus nasceu. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Eu gostei da forma como a Sociedade Bíblica do Brasil, na versão Nova Almeida atualizada, modificou um pouquinho esse texto aqui para ficar mais claro, porque em algumas Bíblias antigas, o texto trazia assim: o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes haviam se conhecido, achou-se grávida de Jesus. Aí dava uma confusão danada, porque as pessoas perguntavam: peraí, mas ela já estava desposada de José? Então como é que ela era virgem se ela já estava desposada de José? E como é que ela estava desposada de José sem que eles tivessem se conhecido? Aí essa tradução aqui já melhorou isso, é que a expressão terem se conhecido na linguagem bíblica, aqui no aramaico, embora aqui está escrito em grego, esse terem se conhecido é antes de terem tido relação sexual. Quando, por exemplo, fala que Adão conheceu a Eva e ela deu à luz ao menino, quer dizer, conheceu, teve relação sexual com. Nas leis do Antigo Testamento, Deus falava: o irmão não conhecerá a nudez da sua irmã, quer dizer, não terá relações sexuais com ela. É uma expressão idiomática. Aqui eles já, então, fizeram uma paráfrase, né? Sem antes se unirem. Mas ainda assim, alguns perguntam: mas como é que eles não se uniram se eram casados? Aqui diz que ela estava comprometida. É porque o casamento no Oriente Médio, ele tinha duas etapas. A primeira etapa era quando o noivo, a família do noivo, ia à casa da família da pretendente e eles faziam um acordo. O pai da menina falava assim: olha, eu quero, para casar com minha filha, você tem que pagar aqui tanto de dote. Eu quero, sei lá, vamos colocar em valores atuais. Eu quero aqui 50 mil reais para você casar com minha filha. Aí eu sei que na linguagem ocidental as meninas podem se sentir assim ofendidas com essa cultura, falando assim: pera, o cara tem que pagar para casar com a menina, mas na cultura do Oriente Médio é diferente.
Tanto é que eu lembro que quando eu contava para algumas meninas lá no Egito como é que era no Brasil, elas falavam assim, mas gente, como é que uma menina tem coragem de casar com um rapaz que não pagou nada para casar com ela? Ela que se sente desvalorizada. Porque o dote que o rapaz pagava, ele era um compromisso de família, era uma demonstração de que ele realmente estava amando aquela moça, porque ele estava disposto a levantar o dinheiro para casar com ela. Era uma demonstração que era um homem de negócios, ele sabia levantar dinheiro, porque ele não podia usar dinheiro do pai para pagar o dote, nem da herança dele. E era uma forma de compensar o pai por retirar da casa dele uma joia, que era a filha dele. Então, quando eles faziam esse compromisso, pela lei, aquele moço e aquela moça, aquele rapaz e aquela menina, já estavam casados. Mas ele só poderia ter direito de dormir com ela e ter relações sexuais com ela 1 ano depois, dependendo do acordo de família, quando ele voltasse à casa do pai dela com a comitiva e o dote. Aí ele pegava a moça e colocava na comitiva e levava para morar com ele. Entendeu? Então, quando fala que Maria ficou grávida de Jesus, essa gravidez aconteceu nesse entremeio. Enquanto José já tinha feito o compromisso de família, então né, ele era legalmente casado com ela, mas ele não tinha o direito ainda de ter relações com ela ou morar com ela, porque ele estava no período de levantar o dote e fazer a casa para os dois morarem. Foi nesse meio termo que que Maria acabou engravidando de Jesus. Na época, isso seria um grande escândalo, tá? Maria poderia ser apedrejada, poderia ser morta, expulsa de casa seria a mínima coisa que aconteceria com ela. Os judeus eles tinham muito a questão de apedrejar mulheres adúlteras. Lembra aquela mulher que foi levada até os pés de Jesus? E aqui ela seria considerada uma adúltera. Então, olha o que a Bíblia fala que José fez. Bom, isso aqui já evidencia, então, que quando ela engravidou de Jesus, ela não tinha relações sexuais ainda, ela era virgem. É, quando José soube disso, a Bíblia fala o seguinte: José, com quem Maria estava para casar, na verdade aqui a tradução colocou estava para casar para não confundir o leitor, mas como eu falei com vocês, eles já estavam legalmente casados, mas o casamento só se efetivaria com a morar juntos em relação sexual cerca de 1 ano depois, tá bem? Mas tudo bem, a tradução aqui colocou assim para que o ocidental possa entender. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Por que José fez isso? Sabe aquela história jurídica que sem cadáver não há crime, sem corpo não há assassinato? É preciso a materialização do assassinato e essa acontece pelo aparecimento de um cadáver? Pois é, na época, sem marido para denunciar não há adultério. O único que poderia acusar uma mulher de adultério era o marido, perante a legislação da época. Tanto é que quando aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério e levada até os pés de Jesus, eu tenho certeza, mesmo que o Evangelho de João não diga isso explicitamente, que o marido daquela mulher estava entre os que cercaram Jesus com pedras na mão, esperando só Jesus falar alguma coisa para jogar pedras nela. Porque sem o marido para denunciar, não há adultério. Então, provavelmente, muito provavelmente, a estratégia de José foi sumir de área, porque assim ela não poderia ser acusada de adultério. Isso minimizaria o sofrimento dela. Talvez ela seria expulsa de casa, mas não seria apedrejada pelos cidadãos de Nazaré. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor fala com José para tomar Maria como esposa, porque o que está no ventre dela era da parte de Deus, vinha da parte do Espírito Santo. Aí vem uma nota do evangelista Mateus. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí Mateus, que estava escrevendo em grego, explica: Emanuel significa Deus conosco. Então eu acho que pelo Evangelho de Mateus está muito bem fundamentado que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Isso aqui eu acho que está claro em Mateus. Não é uma questão de opinião, de achismo. Lucas também dá a mesma informação. Lucas também dá a mesma informação. Eu vou ler com vocês aqui Lucas, capítulo 1, quando é falar do nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim:
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Salve, agraciada, o Senhor é com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida. Essa tradução aqui já não está muito precisa. Na verdade, ela já estava grávida. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho para vocês. Você ficará grávida e dará à luz a um menino. É porque a forma como usa o futuro aqui, não vou explicar os termos técnicos para não confundir vocês, mas ela já estava concebida pelo Espírito Santo. Ela já estava com Jesus no ventre dela. Vou mostrar daqui a pouquinho. Você dará à luz a um menino a quem chamará o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho de Deus. E lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Então Maria disse ao anjo: Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Então ela realmente estava grávida. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. E, por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Então, veja bem, se igualmente está grávida, é que Maria já estava com o bebê no ventre dela ali, mesmo sendo de idade avançada, sendo esse já o 6º mês. Aí Maria fala: Então está aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a palavra de Deus. Aí o anjo foi embora. Então, Maria já estava, como Isabel estava grávida, Maria já estava, ou seja, Maria já estava concebida ali. Veja, o anjo não falou com ela: Você se casará e depois dará à luz ao menino. Tá certo? E Maria ficou assim, assustada com tudo aquilo. Então, juntando os testemunhos de Mateus e Lucas, nós temos fundamentado na Bíblia que Jesus nasceu de Maria virgem. Agora, aqueles que se opõem a isso, considerando que foi apenas uma alegoria dos evangelistas, argumentam assim. John Dominic Crossan é um dos que falam isso. Bom, mas o nascimento de Jesus era uma coisa forte demais para apenas 2 dos 4 evangelistas mencionarem. De fato, o Evangelho de João não fala nada do nascimento virginal de Jesus no Evangelho de Marcos. Mas vejam bem, o próprio evangelista João responde por que ele não mencionou o nascimento virginal de Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas ainda que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João selecionou, inspirado pelo Espírito Santo, os episódios da vida de Jesus. Somente isso. Agora, não é o fato de João não mencionar o nascimento de Jesus que torna menos histórico esse fato, sendo que ele foi mencionado por 2 outros evangelistas. Porque também, se você olhar a rigor, tem muitas coisas que um evangelista menciona e outro não menciona. João não menciona, por exemplo, Jesus encontrando com Satanás na tentação do deserto. Quando a gente vai, por exemplo, aqui nos milagres que Jesus apresenta, você não tem também aqui a ressurreição de Lázaro, que foi um efeito extraordinário, mencionada por Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Nenhum deles menciona a ressurreição de Lázaro. Então, repito, o fato de apenas 2 dos 4 evangelistas mencionarem o nascimento de Jesus não é argumento para dizer que ele não foi real. Tá bom, você? Um grande abraço, fiquem com Jesus e dê o seu like se gostou desse vídeo, nos siga nas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.